Olha, em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11, Jesus vai realizar ali uma ressurreição, né? A ressurreição do filho único de uma viúva na cidade de Naim. E a partir do versículo 11 vai dizer assim: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Olha só, querido, de um lado nós vemos aí a multidão com aquele que estava morto, e de um outro lado nós vamos ver também uma outra multidão com aquele que é a vida. No versículo 1 vai dizer que Jesus se dirigiu a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e uma numerosa multidão. E no versículo 2 vai dizer também que vinha uma outra grande multidão da cidade com aquela viúva conduzindo morto o seu filho único. Então houve um encontro ali de duas grandes multidões. De um lado a multidão com aquele que estava morto, e de um outro lado uma multidão com aquele que era a vida, que era e é, e sempre será a vida. E é essa observação que eu quero fazer. Jesus não tinha a vida trazendo nele para aquele jovem que estava morto. Jesus, ele não tem a vida, ele é a própria vida. Jesus é a própria vida. Ele mesmo vai declarar isso lá em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a vida, ele não tem a vida. Ele é a vida. E ele diz: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que quem tem Jesus tem vida. Quem não tem Jesus não tem vida em si mesmo. Pode até estar vivo fisicamente, mas espiritualmente está morto. Quer ter vida, meu irmão? Receba Jesus na sua vida. A multidão ali que levava um morto teve um encontro com aquela multidão que trazia a vida. Houve um encontro da multidão que conduzia um morto com a multidão que conduzia a vida, que era o próprio Jesus. Tenha um encontro com aquele que pode verdadeiramente te dar vida. E essa é a primeira lição que nós tiramos aí dessa passagem linda da ressurreição do filho único de uma viúva ali na cidade de Naim. Queridos, aquela mulher, ela havia perdido o que ela tinha de mais importante ali naqueles dias. Ela tinha perdido o que ela tinha de mais importante em sua vida, o seu filho único, o único filho que ela tinha. Ela já havia perdido seu marido, e agora ela perde o seu filho único. E Jesus, onde é que Jesus estava? Ele estava no monte, dando ali seu sermão, conhecido como Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, né? Isso aí no capítulo 6 de Lucas. No capítulo 7, a partir do versículo 1, já diz que ele desce do monte e entra na cidade de Cafarnaum, aonde ele residia, né? Ele residia na cidade de Cafarnaum, e ali ele realiza na cidade de Cafarnaum. Dali ele vai realizar a cura do servo de um centurião romano, que envia anciãos judeus para lhe pedir que fosse até a sua casa, mas com uma palavra Jesus o cura de onde ele está. E a partir ali do versículo 11, diz que ele então se dirige a uma cidade chamada Naim. Você vai ver isso aí a partir do versículo 11, Lucas 7, a partir do versículo 11. Aqui eu quero já até fazer uma observação. Ele não estava ali na cidade de Naim de passagem. A gente observa que ele sai diretamente da cidade de Cafarnaum, onde ele estava, onde ele residia, com o objetivo de ir para a cidade de Naim.
Por quê? Porque ali havia um propósito, havia um objetivo específico. E é esse relato que nós acabamos de ver aqui agora, de ler na palavra de Deus. Tanto que a Bíblia não vai registrar nenhum outro feito de Jesus ali naquela cidade, na cidade de Naim. Você não vê nenhum registro de que Jesus tenha feito algo além dessa ressurreição do filho desta viúva na cidade dele, e mesmo assim na porta da cidade. A Bíblia não nos deixa claro que ele entrou na cidade. Pode até ser que ele tenha entrado, mas pode ser que ele nem tenha entrado na cidade. Dali da porta mesmo ele partiu para outras cidades, outros povoados, outras aldeias, para poder pregar o Evangelho. A Bíblia não nos deixa isso aí claro. Então a gente entende aqui, e isso nos leva a crer, que Jesus foi até a cidade de Naim com um propósito específico de ressuscitar o filho único daquela viúva, daquela cidade, a cidade de Naim. E o que nos chama a atenção é que, apesar de não vermos ali aquela viúva fazendo algum tipo de clamor a Deus, ao próprio Jesus, né? Você não vê ela fazendo uma oração pedindo que Jesus cure o seu filho, que Jesus, depois de morto, ressuscite também o seu filho. E apesar de não vermos este clamor daquela mulher, a Bíblia não registra, Jesus vai ao seu encontro para sanar ali a sua dor, sanar todo aquele seu sofrimento. Clamando ou não, Jesus foi socorrer uma mulher que fazia parte do seu povo, fazia parte da família de Deus. Aquela viúva era judia, ela pertencia ao povo judeu, considerado ali o povo de Deus. Mas hoje o povo de Deus é o judeu? Nós vamos ver isso aí. Porque Jesus, a princípio, ele veio para os judeus, para os seus, para o seu povo, que eram os judeus. Mas o que é que está escrito aí em João 1, versículo 11 e 12? Que ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Isso aqui ele está falando com os próprios judeus. Ele veio para o que era seu, para os judeus, mas os judeus não receberam. Mas diz aí no versículo seguinte: mas a todos quantos o receberam, dentre os judeus mesmo ali, mas a todo aquele judeu que o recebeu, Jesus deu o poder dele se tornar filho de Deus. Todos aqueles que creram no seu nome. Então, hoje, nem todo judeu faz mais parte do povo de Deus, da família de Deus. Somente aqueles que receberam a Jesus, que creram em Jesus, que creram no Filho de Deus. Mas a princípio ele veio para o seu povo. E aquela mulher pertencia ao povo de Deus, que eram os judeus. Em Mateus 15, 24, Jesus vai responder para aquela mulher cananeia, que tinha uma filha possessa. Jesus vai dizer para ela: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, ele está dizendo bem claro para aquela mulher: eu fui enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel, somente para as ovelhas perdidas entre os judeus. Mas aquela mulher viúva da cidade de Naim, ela fazia parte do povo de Deus. Jesus vai ao seu encontro. Agora, hoje, quem é que faz parte do povo de Deus? Todo aquele que crê em Jesus, que entrega a sua vida para Ele. O judeu que não creu em Jesus, ele não faz parte mais do povo de Deus hoje. Para ele, agora, pertencer ao povo de Deus não é pelo simples fato dele ser judeu. Ele precisa crer no Filho de Deus, ele precisa crer em Jesus, para ele se tornar membro do povo de Deus, que é a igreja de Cristo. Hoje só faz parte do povo de Deus aquele que está inserido na igreja de Jesus. Aquele que está inserido na igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Então esses que estão inseridos são aqueles que creram em Jesus, que creem em Jesus e começam a fazer parte do corpo de Cristo, fazer parte então do povo de Deus. Tanto, querido, faça parte dessa família. A família de Deus. Você que ainda não entregou sua vida para Jesus, entregue hoje. Passe a fazer parte do povo de Deus, da família de Deus. Aonde quer que Jesus esteja, Ele vai ver a sua dor.
Ele vai estar atento ao seu sofrimento, como ele esteve atento à dor daquela mulher, daquela viúva. Ele estava atento ao sofrimento que aquela viúva estava passando. Ele estava lá em Cafarnaum, mas ele estava atento. Com certeza Jesus vai te socorrer nos momentos em que você precisar dele. Porque Jesus sempre está atento, meu irmão, à nossa dor. Jesus é aquele que sempre está atento ao nosso sofrimento, ao sofrimento do seu povo, ao sofrimento daqueles que fazem parte da sua igreja. Se você tem Jesus, fique tranquilo então. Ele está vendo a sua dor. Ele está vendo aí o seu sofrimento. Jesus não está oculto àquilo que você está passando. Provérbios 15, versículo 3 diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Não pense que o que você está fazendo de bom ou de ruim está oculto a Deus, não. A palavra diz aí em Provérbios 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. E em Hebreus 4, versículo 13, diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então nada está oculto aos olhos de Deus. Nada está oculto aos olhos do Senhor. Jesus, aonde estiver, Ele está vendo o nosso sofrimento, Ele está atento à nossa dor, meu irmão. Mesmo de longe, Jesus viu o sofrimento daquela mulher, daquela viúva. Ele estava em Cafarnaum. Cafarnaum, a cidade onde ele estava residindo no momento ali, naqueles dias, ficava à beira do mar da Galileia, ou lago de Genezaré, como você queira, ou mar de Tiberíades. Tudo se refere ao mesmo lago. E Cafarnaum era no litoral ali daquele lago, do mar da Galileia. Naim não estava perto, a cidade de Naim. Naim pertencia à região da Galileia, mas ele estava lá quase já na divisa entre Galileia, a região da Galileia, com a região de Samaria. Para você entender melhor, a região da Galileia tinha algumas cidades, como também a região de Samaria tinha algumas cidades. E depois da região de Samaria tinha a região da Judéia, que tinha Jerusalém, Betânia e outras cidades. Então tinha a região da Galileia, Samaria e a região da Judéia. Naim estava próximo à divisa da região de Samaria. Cafarnaum está ali à beira do mar da Galileia. Então não era perto. Mas Jesus, de lá de Cafarnaum, ele vê o sofrimento daquela mulher, daquela viúva que já havia perdido seu marido e agora perde o seu único filho. Seu único filho. Ela estava totalmente desamparada. E no contexto judaico ali, o homem era o provedor da casa, era o provedor do lar, da família. E ela estava totalmente desamparada. Agora, onde Jesus estiver, meu irmão, Ele está vendo o meu e o seu sofrimento, seja onde Ele estiver. Jeremias 23, 23 diz: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Jeremias 23, 23 e 24. Diz isto aí: acaso sou Deus apenas de perto e não também de longe? Nosso Deus, meu irmão, é um Deus de perto, mas também é um Deus de longe. Deus está atento ao seu sofrimento. Deus está vendo a sua dor. Deus está vendo toda a sua aflição, tudo que você está passando. Faça parte desta família para que Ele possa vir ao seu socorro, como Jesus foi em socorro àquela mulher, aquela viúva da cidade de Naim. Não há nenhum registro na Bíblia de que ela ficou clamando, mas ela fazia parte da família. E dá o entender de que ela era fiel nos cumprimentos que ela tinha que fazer diante de Deus. Então Jesus, ele se compadeceu daquela viúva. Interessante que ele vai dizer ali para aquela viúva:
não chores, né? Ele se compadece dela. Quando chega ali na porta da cidade, vê aquela multidão e ela chorando, ele se aproxima dela e diz: não chores. Agora ele pergunta: como não chorar diante de uma situação dessa, querido? Como você seria capaz de não chorar diante de uma perda tão grande? O único filho que você tinha, e ele acabara de falecer. Como não chorar diante de uma situação daquela? Ela tinha que estar chorando mesmo. Mas Jesus sabia o que estava a fazer. Por isso ele disse: não chores. Jesus ia dar de volta o seu filho. Jesus é o bálsamo que nós precisamos para nossas vidas, meu irmão. E quando Jesus diz ali: não chores, e diante de uma situação daquela não tinha como chorar, mas o problema não é chorar ou deixar de chorar. O problema não é esse. O problema é em que ou em quem você está buscando o consolo para o seu choro. Onde você está buscando o consolo para o seu choro, para a sua dor, para o seu sofrimento? Seja orientado pela Bíblia, pela Palavra de Deus. Não fique aí recebendo orientações externas, orientações de ensinamentos humanos, orientações e preceitos de homens que muitas vezes trazem conceitos que vão contra aos princípios que estão na Palavra de Deus. Onde você está buscando consolo para o seu choro, para a sua dor, para o seu sofrimento? O problema é esse. Não é chorar ou deixar de chorar. O problema é onde, né? Em que ou em quem você está buscando o consolo para este seu choro. Jesus chega a dizer lá em Mateus 5, versículo 4, que bem-aventurados são aqueles que choram, porque estes serão consolados. Bem-aventurados os que choram. Chore, meu irmão. Chore diante do Senhor. Chore diante de Deus. Busque a Jesus. Entregue sua vida para Ele. Faça desse choro um motivo para aproximar-se mais do Senhor, para se comprometer mais com Ele, com a sua palavra. Busque o consolo para o seu choro no lugar certo, aonde de fato você vai receber o verdadeiro consolo. Jesus chega a dizer lá em Mateus 11, 28: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus quer aliviar o seu choro. Jesus quer aliviar a sua dor. Jesus quer aliviar o seu sofrimento. Jesus quer aliviar todo esse fardo pesado que você está carregando em suas costas. Você está se sentindo cansado? Você está se sentindo muitas vezes oprimido por alguém ou por alguma situação ou por esse sistema que nós estamos vivenciando nos dias atuais? Se você se sente cansado e oprimido, vá até aquele que pode de fato aliviar o seu cansaço. Vá até aquele que pode de fato aliviar a opressão que você está sofrendo, seja qual for o motivo. Vá até aquele que pode aliviar o seu choro, a sua dor, o seu sofrimento. Querido, por enquanto, Jesus está dizendo que vai aliviar. Aliviar. Não tem como Ele tirar de vez o nosso choro, a nossa dor, o nosso sofrimento aqui neste mundo, porque nós ainda não estamos no reino de Deus, no reino que Jesus preparou. Ele disse lá em João 14 que Ele iria nos preparar um lugar. Então aqui Ele vai aliviar, Ele não vai tirar de vez. Por quê? Porque nós estamos em um mundo que jaz em trevas, que Satanás está aí dominando. Então nós vamos sofrer as consequências de estarmos em um mundo assim, por conta da nossa desobediência lá no Éden, do pecado que Adão cometeu. A dor vai estar sempre presente, mas quem tem Jesus tem alívio, tem consolo da sua dor, do seu choro, do seu sofrimento. Então por enquanto Ele vai aliviar, mas vai chegar o dia em que não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá morte e nem pranto, meu irmão. Você vai confirmar isso lá em Apocalipse 21, versículo 4. Apocalipse 21, no versículo 4 diz assim: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima,
e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Olha só que maravilha. Aqueles que estiverem com Jesus e forem para a glória, para o céu, diz que lá Ele limpará de nossos olhos toda a lágrima, e não vai haver mais choro neste lugar. Não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não vai haver mais clamor e nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Você está na glória, você está na presença do Pai, você está na presença de Deus. Mas para isso você precisa entregar a sua vida para Jesus. Hoje, entregue a sua vida para Jesus, para que você possa alcançar este dia em que Deus vai limpar de nossos olhos toda a lágrima, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor. Queridos, Jesus é aquele que supre todas as nossas necessidades. Não sei quais são as suas necessidades, você sabe. Você sabe do que você precisa, e Deus sabe mais do que você ainda. Às vezes nosso coração nos engana. Nós achamos que o que precisamos para suprir as nossas necessidades é aquilo, mas Deus sabe melhor do que nós. Então confie em Deus. Se aquilo não deu certo ainda, é porque Deus está vendo lá à frente que não seria o melhor para você. Se você confia em Deus e acha que aquilo que você acha que supriria suas necessidades, lhe faria feliz no momento, não está dando certo, Deus sabe de todas as coisas. Confie nele. Faça o que Jesus falou que você deve fazer. Jesus fez um convite: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Faça isso hoje, porque Jesus, somente Jesus, é aquele que pode suprir verdadeiramente todas as nossas carências, todas as nossas necessidades. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a toda a sua família.